Devem desculpar os exageros do Caldeira e, passando adiante, somos poucos, espero não, tenho a certeza que são todos bons, mas vamos ter, espero eu, aqui um momento de algum interesse, de algum agrado. Vir aqui a São Roque, para já vir a São Roque para mim é estar em casa. Foi aqui que eu regressei ao Pico, depois de 32 anos fora, 22 anos fora da ilha, porque saí com 10 anos, fiz 11 no Cedros. Alguém que tenha viajado no Cedros? Não, sou eu. São todos mais novos do que eu. Fico triste. Também viajaste no Cedros? Mas eu tenho um companheiro. Fiz 11 anos no Cedros, entre a Horta e Ponta Delgada, onde vivi um ano sem vir de férias ao Pico e sem nunca falar com o meu pai e com a minha mãe pelo telefone, porque não havia telefones, e mesmo que eu quisesse falar, deram uma carta de vez em quando. Foi aí que eu comecei a escrever, não tive outro remédio. Portanto, tinha que saber escrever e, se calhar, desde aí que me habituei toda a vida a escrever. Depois, gostava muito de matemática, mas esperei com os meus amigos da Madalena, que iam para Lisboa no fim do verão de 69, e eu tive que fazer letras, porque era aquilo que eu vinha mais bem preparado do seminário, e foi assim que eu depois acabei sempre ligado às letras, direto ou indiretamente. Como disse o José Manuel Caldeira, deixado as minhas tarefas da escola, da direção da escola, resolvi que tinha tempo para rabiscar algumas coisas e para compilar outras. Foi o que eu fiz com Nunes da Rosa. Tinha a felicidade de ter na Escola da Madalena os jornais de Nunes da Rosa, que o proprietário dos jornais entregou à escola para ficarem à guarda da escola, e ao folhear os jornais de Nunes da Rosa, a Ordem e Sinos da Aldeia, vi que havia lá muitas coisas interessantes. Para além além dos livros de contos que toda a gente conhece e que nos Açores todos deviam ler, que é Gente das Ilhas e Pastorais do Mosteiro. Gente das Ilhas, histórias mais ou menos do Pico, mas histórias açorianas. Pastorais do Mosteiro, histórias mais das Flores. O Padre Nunes da Rosa foi pároco nas Flores, e depois, cerca de 50 anos, ou mais, 50 anos talvez, nas Bandeiras. E nas Bandeiras, imaginem, no princípio do século XX, do século passado, publicar 2 jornais e ter a própria tipografia nas bandeiras. Devia ser uma coisa extraordinária. Era, de certeza, algo de extraordinário, e que revela uma personalidade e uma preocupação de um homem muito à frente do seu tempo. E tão à frente do seu tempo que, se publicássemos hoje algumas dos escritos dele, algumas das intervenções que ele teve nos jornais, se calhar, se nós tivessem datados, vocês iam achar graça e iam pensar que tem uma atualidade extraordinária. Eu vou só ler 2 textos, senão depois o José Manuel Caldeira fica zangado comigo. Eu não sei se dei boa noite, não dei? Boa noite a todos, cumprimentar a mesa. Esqueci de cumprimentar a mesa, eu sou um pouco formal, esqueço das coisas. Agradecer-vos a Caldeira a oportunidade de estar aqui, agradecer a vossa presença. Ouçam este texto. Os partidos históricos estão fazendo o que se chama baralhar para dar de novo. Surge em via de formação o Partido Radical, o Partido Moderado, o Partido Centrista
o Partido Conservador, o Partido Reformador, estamos no princípio da República, não se esqueça. O Partido Reformador, tudo que o abnegado amor da pátria pode despertar para salvar a República. Isto não tem semelhança nenhuma com o tempo atual, pois não? Não há informação de novos partidos, não há nada. A política é assim, é como uma taberna de pitelos. Picante a mais ou a menos, segundo o gosto do freguês. Segreda um habitué de ceias baratas, mas falta-lhe o tomate. O tomate? Sim, o partido do juízo. Vivendo e aprendendo. Tirem lá as conclusões se quiserem. Um outro texto, aqui eu dei o título: Impostos dou a quem doer. Vejam a graça deste texto. A provável elevação das contribuições, ferozmente anunciadas no Parlamento, agora não é no Parlamento que são anunciadas, mas é no Governo, é a mesma coisa, com o eufemismo de ser necessário cortar nas carnes do país. Também falava-se em cortar nas gorduras, não era? Naquela altura cortavam nas carnes, agora cortam nas gorduras. Cortar nas carnes, doa a quem doer, fez escangalhar de riso um filósofo do nosso conhecimento. E você riu-se? Pudera. Se só pago contribuição no primeiro ano, não tenho razão para sustos. Não percebemos. E o filósofo, num grande gesto de fastio: oh, pois se eles logo de entrada me levarem as ceronhas, a camisa, a pele e o sangue, não me hão de dar quitação para todo sempre. Tem razão o filósofo. Todos nós, afinal de contas, só pagaremos no primeiro ano. Não há razão para sustos. Bom, qualquer semelhança com a atualidade, com a realidade em que nós vivemos, não é pura coincidência. São textos de uma extraordinária atualidade, são textos mais políticos, que cada número de jornal trazia logo a abrir o próprio jornal. Além dos tais livros de contos que eu já vos disse, que toda a gente devia ler, deviam ser utilizados nas escolas, obrigatoriamente. Pode ser de Almir utilizado, eu cheguei a utilizar, mas como sabem, os que me conhecem sabem que eu dei aulas, infelizmente, só 12 anos de aulas, ainda pico meia dúzia de anos, porque andei sempre ocupado com tarefas muito mais administrativas, com pena minha. Agora, também foi opção minha, uma outra vez fiz ler na aula alguns contos de Nunes da Rosa. Mas como fui professor em Oeiras, no princípio da minha carreira, em 1972, eu li 2 contos de Nunes da Rosa, porque na altura era obrigatório, no correspondente ao 7º ano da atualidade, portanto no 3º ano do liceu, 2 contos de Nunes da Rosa vinham numa coletânea, na coletânea que era escolhida para ser seguida no Liceu Nacional de Oeiras, tinha 2 contos de Nunes da Rosa, escolhidos a nível nacional. Portanto, não é primeiro acaso, nem era pelos olhos de Nunes da Rosa, que nessa altura já não existia, já tinha morrido em 1946, mas porque de facto era uma literatura com qualidade que infelizmente não é utilizada. Por exemplo, este livro foi classificado ou escolhido como elemento integrante do Plano Regional de Leitura, mas não foi comunicado à minha escola. O que revela que a Secretaria Regional de Educação cria estruturas, toma decisões e depois comunica a ninguém, ficou com elas para si, infelizmente, mas é aquilo que nos vai acontecer todos os dias. Mas dizia que, além desses 2 livros de contos, que deviam ser de leitura seguida nas escolas, anda toda a gente a ler
o Sepúlveda, que é muito bom, devem ler, e é pena os contos do Sepúlveda, a história do gato, e do rato, e da andorinha da gaivota, e todas essas aventuras que os chilenos escreveu, e muito bem, mas é pena que não se leiam os contos de Nunes da Rosa. Havia bastante mais razão para os lermos. E além disso, ele escreveu uma novela que não chegou ao fim, provavelmente terá chegado ao fim, mas perdeu-se. Há muitas teorias, muitas hipóteses do que é que terá acontecido, não interessa agora. Mas há no jornal, num dos jornais dele, Sinos da Aldeia, 50 capítulos dessa novela que se chama Casas Brancas, que é uma história interessante que dá para compreender a vida entre o Pico e o Faial, a azáfama que havia no canal dos barcos à vela, a levarem as pipas de vinho branco do Verdeiro para o Faial, para serem embarcados no Faial, rumo ao Brasil, e à América, e à Europa, e que depois é motivo para uma peripécia de um pai que não queria que as filhas se casassem com quem ele não queria, e então colocava as filhas no convento. Uma filha era mais rebelde e fugia e naufragou na Praia do Sul. E é toda esta história que fica a meio, mas que, se a lerem, tem uma escrita muito emotiva, cheia de lirismo, e com descrições muito interessantes do que então acontecia, ou do que se via na ilha do Pico e na ilha do Faial. É isto, fundamentalmente é isto. Acho que é um livro que vale a pena, sobretudo pelo Nunes da Rosa, obviamente. O livro é uma antologia, tem alguns contos, tem o texto completo de Casas Brancas, depois tem algumas cartas de Nunes da Rosa. Ele veio da América, queria ensinar nas bandeiras e no Pico algumas das novidades que a América trazia, por exemplo, em termos de agricultura, explicar aos homens e às mulheres das bandeiras como é que se semeava, que tipo de adubo é que devia utilizar de acordo com as características do terreno, explicar o terreno bagaço, como é que devia ser cultivado, ou a terra mais barrenta, qual era o adubo que devia ser utilizado. Tinha uma preocupação extraordinária. Ele ensinava a ler e a escrever, desenvolvia as atividades culturais na freguesia, como teatro. Se quiserem saber isso mais em pormenor, perguntem ao Alberto, que obviamente que sabe da história das bandeiras mais do que ninguém. Fez parte de uma variação da Câmara da Madalena, que chegou a ter 5 padres. Imagina, no teu lugar, 5 padres. 5 padres na variação da Câmara da Madalena. Devia ser interessante. Agora não sei se o Pico tem 5 padres, tem? Tem 5 padres. Naquela altura havia abundância, não é? Era uma grande abundância de padres. Até dava para serem presidentes de Câmara, vereadores. Nunes da Rosa funcionava, sabia tudo. Se comprarem este livro, ou se folhearem ali atrás, vão ver aqui os manuscritos dele, que alguém da família me facultou, onde ele dá receitas para pomadas para os eczemas, dá histogenol, medicamento contra a tuberculose pulmonar, emulsão de óleo de bacalhau com hipofosfitos, mas depois a seguir é capaz de dizer como é que se faz, como é tinta para marcar a roupa, o bolo de mel, embora não esteja com a letra, com o mesmo tipo de letra, mas estava no mesmo livrinho, eu pus aqui a nota a dizer que ressalva, mas como eu gosto muito do bolo de mel, eu tinha que pôr aqui o bolo de mel. Já disse a tinta para marcar. Como é que se revelavam as chapas fotográficas?
agora não é preciso, mas naquela altura estão a ver a dificuldade que era. O homem sabia tudo, ensinava tudo. Pílulas reconstituintes, sabia? Sabia tudo. Era um homem fabuloso. Era conservador, antirrepublicano feroz mesmo, gozava com tudo o que a República fazia, até com o bilhete de identidade que a República criou, cujo primeiro bilhete de identidade foi de Manuel da Riaga, acho eu, um picaroto feirense, ou feirense picaroto, ou uma mistura, alguém do canal, desta comunidade, daquela comunidade do canal que nos envolve e nos dá forma de algum modo. Enfim, um homem muito à frente do seu tempo, sem dúvida nenhuma, um grande escritor, o Tomás da Rosa, que foi meu professor e terá sido professor de mais algum dos presentes. Tomás da Rosa dizia que Nunes da Rosa era, efetivamente, o primeiro escritor a quem se podia atribuir o termo de regionalista. O primeiro que soube trazer para a literatura o regionalismo sem peias, sem melodramas, com qualidade, porque ele tem uma escrita muito cuidada, tem uma adjetivação fabulosa. Hoje em dia há uns americanos que não gostam de adjetivos, também há alguns portugueses que já não gostam de adjetivos, querem escrever tudo seguido, sem adjetivos, sem pontos, sem vírgulas e sem outras coisas. Eu continuo queirosianamente arraigado ao adjetivo e ao advérbio de modo. Às vezes até me acusam de utilizar advérbios de modo demais e inventados a propósito, mas continuo fiel ao adjetivo e ao advérbio de modo. E o Nunes da Rosa utiliza muito, é muito adjetivo. E até às vezes ele tem uma preocupação em colocar um adjetivo, um substantivo e um adjetivo outra vez. O que dá uma expressividade. O adjetivo é muito mais do que a informação direta que ele dá, tem necessariamente uma interpretação muito mais metafórica e emotiva do que no seu uso habitual. Mas só lenda que vão conseguir apreciar. E de Nunes da Rosa é tudo. Obrigado mais uma vez por esta oportunidade e espero que usufruam da leitura de Nunes da Rosa.